Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Instituto Sandra Lima. Gente, o mês das crianças promete. Vai vir aí o podcast que eu gravei com a Gabi falando da nossa criança. Só que agora estamos aqui. Seja muito bem-vindo. Você que vai nos assistir. E já recebam aí, ó, com boas vibrações, um casal incrível! Eu sempre falo para vocês o que as casas têm a ver com o nosso processo de cura, o que os ambientes têm a ver com o nosso processo de cura, o que as datas têm a ver com o processo de cura, o que a nossa criança tem a ver com o processo de cura. Mas hoje, gente, mês de outubro, a minha criança tá muito feliz comigo, muito feliz. Eu tô muito feliz porque eu nem sabia que eu tinha uma dor, um trauma. E foi com uma das pessoas que está aqui hoje que eu descobri algo que aos poucos eu fui falando para ele. Mas estou aqui hoje com um casal para você, para inspirar você a também querer, porque assim, deixa eu falar, corpo travado, vida travada. Puxa. Quadril travado, vida travada. Então aqui hoje é o convite, destrava o corpo, destrava o quadril para destravar a vida. É com muito orgulho, com muita gratidão, com muita honra que eu recebo aqui. E antes de mostrar eles, eu quero agradecer a todos que vieram antes deles. Os avós, os pais, todos que contribuíram para a vida desse casal tá aqui hoje. Sejam pessoas, sejam clientes, amigos, porque se eles estão aqui hoje é porque um dia alguém também me apresentou para eles. Então, mesmo quem eu nem conheça, que faz parte desses dois aqui, já faz parte de mim, do meu coração, e vocês são bem-vindos. É com muito orgulho que eu quero trazer hoje a dança. E o tema desse episódio hoje é dançar por todos. Por todos da minha família que não podem mais dançar. Meu pai amava dançar e hoje eu danço por ele. Mas não foi sempre assim. Meu irmão amava dançar e ele também já faleceu e hoje eu danço por ele. Mas também não foi sempre assim. Mas com vocês hoje eu quero trazer, honrando aqui, gente, os homens e as mulheres. Então, que eles representem todos os homens na minha vida e que ela represente todas as mulheres. Eu quero trazer para vocês o Evandro e a Lohane. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, prazer estar aqui com você. Gratidão pelo convite e espero que seja maravilhoso. Topzera. Gente, a gente estava aqui conversando. Pode deixar nós três, Cadu? Eu tava aqui conversando com o Evandro, com a Lohane, nesse momento que a dança, que a criatividade da dança possa nos inspirar, junto com Deus, para levar uma mensagem para vocês. E é um casal, eles são casados, viu, gente? Um casal para vocês saberem, perceberem que dá para ser casado. Você, homem possessivo, você, mulher possessiva, dá para ser casado e dançar. E muito. Então, bora lá. Eu vou pedir pro Evandro. Se apresenta. Quem é o Evandro? Bom, eu sou o Evandro, eu tenho 35 anos, já tô ficando velhinho já. Trabalho com dança já tem 12 anos, já vai fazer 12 anos já. Né? Comecei a dança, tipo, na academia, aí depois eu comecei a se especializar também, fui pra uma escola de dança. E aí tô na trajetória, né? Aí uma coisa que eu sempre conversei com a Sandra, né? Tipo, eu não escolhi ser professor de dança. Graças a Deus, tipo, as coisas foram acontecendo natural na minha vida, né? Quem diria, tipo, eu ser professor de dança, né? A gente fala assim. Aí foi, pois é. Aí eu fui conhecer minha patroinha aqui. Aí tamo junto aí, já tem um tempinho também. E é isso, é só coisas boas que a dança proporcionou pra mim, né? Mudou completamente a minha vida. Tanto como profissional, tanto como pessoa.
E que eu posso também estar ajudando outras pessoas também, mudar também a vida, mudando tudo, sabe, assim. E é bem legal isso. Gente, eu falei que toda vez que alguém fala a idade, eu penso o que isso é sobre mim. E curioso, eu mergulhei no meu processo de desenvolvimento e a minha cura mais profundo ainda com 35 anos. Mas quando você fala assim, há 12 anos, eu pensei, o que aconteceu comigo com 12 anos? Poxa. Então, eu sempre faço essas conexões. Então, para você, eu também quero que você comece a pensar nessas conexões que a vida traz para você. 35 anos. A Gabi tá aqui, gente. Gabi tá aqui. Tá quietinho. Gabi tá aqui, 35 anos, tem algo bem especial. Eu conto nos livros. Foi com 35 anos que eu falei, eu vou deixar doer tudo que eu nunca deixei para parar de doer. Então, com 35 anos. Então, a minha Sandra de 35 tá representada aqui. Pô, já tá, já. Mas a minha de 12 também. Então, esse especial aí do Dia das Crianças. Por que 12, Sandra? Ele não falou que tinha 12 anos. Há 12 anos. Há 12 anos ele trabalha com a dança. E aí eu faço a pergunta, o que aconteceu comigo com 12? Então, esse mês de outubro é um especial Dia das Crianças. Então eu falo, quando eu danço, gente, a minha criança tá dançando. Tá incrível. E é essa criatividade, espontaneidade da nossa criança. Então, a minha criança de 12 anos se apresentou aqui hoje. Lohane se apresenta. Jovem. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada. obrigada. Lohane se apresenta. Bora lá. Meu nome é Lohane, eu tenho 27 anos. Trabalho com a dança também há 12 anos. E há 12 anos estamos juntos. Eu comecei a dançar. Na realidade, a dança, a arte em si, sempre esteve muito presente na minha vida. Desde criança, eu sempre fiz balé, circo, teatro. Então, sempre estive ali no mundo da arte. E com 14 anos eu comecei a fazer academia, eu era bem fortinha. Aí a minha mãe me colocou na academia de musculação, fez um plano anual e falou, você vai fazer tudo que tem aí. E tinha dança, e eu comecei a fazer e fui me interessando. Aí ficamos aqui uns 2 anos, por aí. E a gente se conheceu entre amigos em comuns nossos. E aí, eu convidei ele pra poder... Eu que levei ele pra dança. Eu falei que eu sabia dançar. Ele falou que sabia dançar, não sabia. Meu Deus! Pra me conquistar, falou que sabia dançar. Falei, eu sei dançar muito. E aí, convidei ele pra ir, ele foi. E dali a gente começou a trilhar outros caminhos, gostamos, procuramos escola. De escolas fomos bolsistas, de bolsistas fomos professores, e cursos, e estudos. E hoje estamos aí. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Não só esse podcast, como ao Instituto Sandra Lima. O Instituto Sandra Lima criou esse nome, gente, porque antes era o melhor de mim. Mas, quando eu falo Instituto Sandra Lima, é como se eu trouxesse toda a minha família junto. Então, por isso, tem meu nome, meu sobrenome. E principalmente o Lima, que era uma parte minha que eu excluía, que era a minha família paterna. Eu excluía no sentido de eu julgava e criticava muito. Então, o Lima é muito forte, e por isso eu trago Sandra Lima, embora eu seja Sandra Regina Pereira Lima. O Lima tá lá no final. Exato, e essa força vem do meu pai, essa alegria da dança. Gente, ela falou 27, gente, criança, mês das crianças, 27, com 27 anos. Com 27 anos eu fui mãe do Rafael. Caramba! Ele nasceu, eu tinha 27 anos. Eu fiquei grávida com 26 e ele nasceu, eu tinha 27. Então, percebam que sempre tem algo nosso em cada conversa. E pra você. Então, assim, se você que vai assistir esse vídeo, que tá assistindo, faz sentido tudo que eu tô falando, ou se não faz, também assiste. E aí anota. Tudo que eu falar, que eles falarem, se chegou aí, ou te incomodou, anota. Incomodou, pega que é teu. Fez sentido? Anota, você já pode começar a ensinar isso para outra pessoa. Porque aqui não é só para você ouvir, não, gente. É para você ouvir e fazer algo bom com isso, tá bom? Praticar bastante, né? Então, a gente tá aqui, eu vou trazer o que eu sei de melhor junto com eles, que é o que eles sabem de melhor.
Eu vou falar um pouquinho de mim com a dança. Algumas coisas eu já falei pro Evandro, pra Lohane, só que eu Sim. sempre falo ali No pessoal, né? No particular ali. nos bastidores, nos né? bastidores, isso. Hoje vai ficar gravado. Top. E a Larissa aqui, eu tô lembrando da Larissa Oliveira, minha professora de dança. Lari, Eu tá quero brilhando em Miami. Exato, Larissa tá brilhando em Miami. Larissa, esse podcast também é pra você. Você faz parte disso com o Evandro, do Show. seu jeitinho. Mas eu quero contar a dança na minha vida. Eu sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de cantar. A minha criança que queria se expressar. E muito jovem eu entrei numa academia e jovem, né? Jovem. Gente, sou jovem até hoje, vou ser até morrer, porque Isso aí. O nosso espírito é jovem. Exato, é o espírito que é jovem. Meu espírito é jovem. Isso aí. Embora eu também sei ser adulta, responsável, Nos mas momentos que precisa ser. Exato. Mas eu comecei a fazer aula de dança quando eu tinha aí por volta de 18 anos. Então eu ia, o professor começa a dar ensina os passinhos lá, cada um solto, e depois eles conectam para você dançar com alguém. Enquanto eu tava na aula de dança, dançando sozinha lá com 18, 19 anos, eu ficava super bem. Na frente do espelho dançava, mas na hora que me conectava com o homem, o meu corpo inteiro despertava para algo negativo. O que eu não sabia era que coisas que tinham acontecido com a minha infância, na minha infância, estavam interferindo na dança. E posteriormente eu percebi que não estava interferindo só na dança, na minha vida inteira. Então eu sei que eu tinha esse problema lá com 18, 19 anos. Às vezes eu até conhecia as pessoas, mas quando começava a dançar com ela, o meu corpo reagia. O que eu quero dizer para você? O trauma mora no corpo. Então, às vezes, você vai ter sintoma no seu corpo. É quando assim, o seu corpo já não aguenta mais carregar aquela dor, aquele sintoma, aquele sofrimento, vai manifestar no corpo. Sim. Então, se você tá aí com problema de saúde, se você tá aí com qualquer questão no seu corpo, é algo que precisa ser olhado. Então, eu só fui entender isso depois de 32 anos. E com 35 mais especificamente. E aí é aqui que eu vou contar um pouco mais por que eu faço essas conexões, tá? Uhum. E aí, a vida passou, eu já tinha me relacionado, já tinha tido, além do trauma da infância, trauma com um relacionamento, com outro relacionamento, e tava ali indo para um novo relacionamento. Muito bem. O que eu quero, corta, 18, 19 anos. Vamos lá pros, sei lá, quantos anos eu tinha quando eu fui fazer aula particular com a Larissa? Acho que é aquela época. Era 2000... Foi bem antes da pandemia até. 2017, eu acho. Por aí. Foi por aí. É. Quantos anos eu tinha? 17? Não lembro agora, peraí. 33, 34 anos, eu acho. Mais ou menos. 34 eu fiz dia 19 de dezembro de 17. Então eu devia ter uns 33 anos, tá? Eu queria dançar. E aí, num primeiro momento, gente, por que eu queria voltar a dançar? Porque eu tive uma pessoa que eu me relacionei, Cristiano, me relacionei com o Cristiano quando eu tinha aí uns 18, 19 anos. E naquela época eu não fiquei com ele. Ele tinha um filho, tinha acabado de separar, e ele queria ficar comigo, mas eu não conseguia ficar no meio daquela relação com uma criança pequena, o Guilherme na época, a Renata. Então eu não conseguia ficar no meio. E eu também não sabia naquela época ficar com homens que me queriam bem, que me tratavam bem. E eu só fui identificar isso anos depois. Só que foi uma coisa que não ficou resolvida na minha vida a vida inteira. Eu terminei com ele lá, mas não tinha um dia da minha vida que eu não falasse dele. Todos os dias eu falava. E aí, naquele ano, nós tínhamos voltado a ficar. Eu já tinha me separado e eu voltei a ficar com o Cristiano. E eu falava, eu preciso dançar.
Ele dança, ele sabe dançar, eu preciso dançar. Olha quando eu falo pra fazer algo bom com as suas histórias, as histórias tristes. É isso que eu tô falando. É sim. Fez do limão a limonada. Exato. Então eu falava, o Cristiano sabe dançar, então eu preciso aprender a dançar. Então, voltei a querer dançar, porque no primeiro momento, porque eu queria aprender a dançar por causa do Cristiano. Contratei uma professora particular, porque eu já sabia que eu tinha uma dificuldade com homem. Então, eu contratei a Larissa. Eu ia lá na Karine Rafael, Isso aí. que era perto de casa, então, às vezes eu levava meu filho, às vezes eu deixava ele com uma vizinha, então eu morava ali muito perto, eu subia a pé na Karine Rafael, e eu gostava do nome também, porque é o nome do meu filho, Rafael. Comecei a fazer aula ali. E contratei a Larissa. E aí chegou o Evandro na minha vida. É nessa hora que chega o Evandro na minha vida. Eita, eu sempre chego. Eu sempre chego. Tô brincando. Eu fazendo aula de particular com a Larissa, então com a Larissa eu dançava super bem, tinha hora que ela era o cavalheiro, tinha hora que ela era a dama, pra poder me ensinar os passos. E eu já conheci o Evandro de Falar Oi, Johnny. o Johnny, O Diógenes, você conhece também? Todo mundo. aquele que dança com a Larissa, esqueci O o Binho. Binho. O O Robson. Conhecia Robson todo mundo. Oi, essa pessoa que eu sou, que todo mundo. Ah, tá com o mundo moído por dentro, mas fora tá rindo, tá É. tudo. Tá pleno. Essa pessoa. Então eu tava lá dançando, conhecia todo mundo. Até que um dia eu já tava aí com o meu processo de desenvolvimento, já tava fazendo terapia, já tinha feito processo de coaching individual, coaching grupo, e tô lá aprendendo a dançar. Um belo de um dia, eu sempre cumprimentava eles todos, e era beijo, e era abraço, mas um belo de um dia, tô lá fazendo aula de dança com a Larissa, particular, Evandro entra. E enquanto eu tô dançando com a Larissa me joga no colo do Evandro pra ele conduzir a dança. Eu quase desfaleci nos braços Tremedeira do assim, Evandro. Foi tipo assim, supera seu trauma agora. Mas não dois. mas não é assim. O trauma, ele não é superado dessa forma. Principalmente quando você nem sabe que você tem um trauma. Eu não sabia que eu tinha um trauma. E naquela fase, eu estava fazendo um processo de terapia em grupo. Eu sendo a cliente. Eu indo fazer terapia. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu conheço ele. Eu cumprimento ele com um beijo, com um abraço. Por que que na hora da dança eu entro nesse pânico, nesse desespero? E aí eu levei isso para a sessão. E olha que curioso, né? A gente sempre fala que quando a gente se conecta com pessoas, elas têm histórias semelhantes. E aqui eu acho que eu já contei algumas coisas que têm semelhança com você, principalmente na hora que eu estava falando de uma criança pequena, me veio muito forte isso. Mas histórias, estou falando de mim. Porque eu não sei até que ponto o que eu sinto é real, né? Sobre vocês. E aí, eu lembro que naquele coach em grupo, que era coach com terapia, era toda quarta-feira. Eu lembro que eu falei disso. Falei, por que que toda vez tal? E ele começou a fazer perguntas. E aí, ele deixou a gente lá com as perguntas e saiu. Que a gente, às vezes, tem que ir lá no fundo e resgatar. refletir. Sim. E naquele meu grupo, nós éramos em 8, todo mundo tinha sido abusado. Fisicamente, sexualmente. Ou por um tio, ou por uma mãe, ou por um pai. E pela primeira vez, eu consegui falar sobre isso. Então, era algo que estava guardado em mim a vida inteira, que eu fui abusada por uma pessoa quando eu tinha aí meus 8, 9 anos. Eu nem sei se muito antes, porque eu não consigo ter imagens. Então, às vezes a gente fala, o trauma tá tão profundo, tão profundo, tão profundo, que você jogou uma pedra em cima e você não consegue acessar. Até Sim. para nós professores é difícil, né? Porque como eu dou aula muito particular, assim, para muitas damas, às vezes acontece até com o condutor mesmo, né? Existe o bloqueio. A dança, ela tem a conexão, ela tem uma entrega, ela tem uma coisa assim, né? Onde o condutor, ele precisa conduzir, né? Então, assim, se eu consigo fazer algo com o meu corpo, eu tento passar para essa pessoa a informação que tá vindo da minha cabeça para ela. E assim, tem muitas pessoas que têm esse bloqueio, às vezes, de conectar, às vezes, a parte do tronco,
às vezes um quadril, né? E aí a gente tem que ir conquistando assim um pouco, né? Um passo de cada passo vez. de cada vez, né? E é interessante o Evandro já ter falado sobre isso, Lohane, porque outro dia eu tava falando pra ele, eu falei, Evandro, o dia que você conseguir tudo isso que hoje eu sei de conhecimento e tal, trazer, e Lohane também agora, coisas que às vezes quando eu tô fazendo aula particular, a gente não faz só aula, ali é uma troca, ele me entrega o que ele sabe, eu entrego o que eu sei, e eu falei recentemente, falei, Evandro, o dia que você estudar tudo isso e conseguir trazer isso para as aulas de vocês, vocês vão transformar ainda mais pessoas, não só com a dança. Sim. Porque esse foi o meu processo. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Hoje eu consigo falar disso, porque eu curei isso. Mas foi com terapia e constelação. Recentemente, a Gabi tava, né, Gabi? Quando eu fiz a constelação das infecções de urina, de repetição, e que colocou esse abusador no campo. Você tava, né? Recentemente eu constelei isso. Por quê? Porque eu tinha muita infecção de urina. E dentro de um livro, inclusive, se você quiser ler, Você Pode Curar a Sua Vida, ele fala sobre muitas coisas que acontecem com o corpo que é emocional. E dentro desse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, fala que infecção de urina de repetição, infecção de urina, é raiva do sexo oposto. Na psicossomática, que é uma outra abordagem, a psicossomática fala que a infecção de urina é raiva do parceiro. Só que muitas vezes, e por isso que às vezes a gente precisa abrir mais a visão, entender um pouco mais. Não necessariamente é do parceiro, às vezes é do masculino. Por que que eu sei? Porque eu percebia que quando acontecia alguma coisa com o meu irmão, tipo, briguei com o meu irmão, daqui uns dias eu tava com infecção de urina. Então, é com o sexo oposto, não necessariamente com o parceiro. Sim. Então, e aí, depois de tanto isso me ferir, porque quando tem infecção de urina e eu tenho que tomar antibiótico, eu acabo tendo também problema ginecológico, porque afeta a minha flora vaginal, e aí eu tenho. E aí é como se inconsciente eu falasse, ninguém chega aqui perto. Então, vocês entendem o que eu tô falando? Sim. Mas por que que hoje eu sei falar de tudo isso? Porque eu fui me curar. Eu fui entender as minhas próprias questões. E aí, lá naquela época, quando eu me vi segura, em um ambiente seguro, onde eu posso falar de uma dor que ninguém vai me julgar, que ninguém vai me criticar, naquele grupo que todo mundo ali tinha sido abusado, eu me senti confortável. Eu nunca tinha falado aquilo com ninguém. Então, aquilo estava me doendo tanto, me feria tanto, que o meu corpo sentia. Então, quando eu me conectava com um professor, o meu corpo lembrava do trauma que estava guardado da infância. Aí você pode falar assim pra mim, Sandra, mas você não tinha relacionamento amoroso? Tinha. Mas de uma forma ou de outra eu sempre afastava eles de mim. Também pode ser essa criança ferida. Primeiro, se eu tava presa no trauma de 8 anos, eu tava presa na minha criança de 8, 9 anos. Sim. Criança de 8, 9 anos não se relaciona. Então, entende que eu fui fazendo todas essas conexões para entender que, embora eu tivesse relacionamento, eu, de alguma forma, sempre fazia eles ir embora. Normalmente, era eu que terminava os meus relacionamentos. Então, ali eu comecei a entender. Então, depois, passou um tempo, eu não fiquei com o Cristiano. Cristiano sumiu da minha vida. Cristiano, é sobre você também. Raiva do sexo oposto. Não, é assim. E ele tem um lugar muito especial no meu coração, sabe? Eu falo que parte de eu ter ido me curar ainda mais foi porque eu queria viver esse amor. Eu queria viver esse amor. Só que eu também entendi que eu não estava pronta para viver esse amor. E aí eu fui me curar um pouco mais. E aí depois, não buscar a dança já não foi tão somente pelo Cristiano. Mas só depois eu fui identificar algumas outras coisas. E aí eu volto e Cristiano fazia aula na Solon, há muitos anos atrás. Aí onde eu reencontro o Evandro? Na Na Solon. Solon. Gente, eu não tô ganhando, não tô fazendo marketing da Karine e Rafael, da Solon, não. Eu tô dando um lugar para as minhas histórias. Sim. As histórias que curam. Tanto que eu fiz um post da Solon, Eu vi. Eu vi. porque
que eu entendi? O meu corpo guardava a memória de que eu via o Cristiano dançando na Solon. Então, uma parte minha, quando ia pra Solon, também era tentando encontrar ele. Só que eu só fui identificar isso quando eu percebi que os ambientes interferem. Também. Muito bem, quando eu identifico tudo isso, eu falo, não, mas eu quero dançar. Eu quero dançar. Mas aí já não era mais por causa do trauma da infância, não era mais para buscar o Cristiano, mas eu queria dançar. É que a dança vira uma dependência, né? Tipo, às vezes você para de dançar um pouco, depois parece dar vontade de dançar. Vira sua válvula de escape. Até pelas músicas que estão rolando hoje, né? Tipo, às vezes faz a gente ter Então, aquele negócio. mas aí é onde são pontos. Sofrência. Evandro adora uma sofrência, Adoro né? sofrer. Olha, se Assim, fosse pra eu descrever as não pessoas pela música que ela escuta, o Evandro é o maior corno do mundo. Ave Maria. Porque olha, pensa na pessoa É que que eu gosta gosto de ver a dessas músicas. sofrência. Eu sofro pelos outros. Se eu ver a pessoa sofrendo, vamos sofrer junto. Ótimo, é isso que eu É quero assim. chegar. Não necessariamente o sofrimento é dele. Talvez ele está sofrendo por alguém Sim. do sistema familiar dele. E é isso que a gente precisa entender. Não necessariamente é só sobre a pessoa. Às vezes ele está sofrendo pela mãe, que talvez não pôde ser feliz no amor. Às vezes ele está sofrendo pelo pai, que às vezes não foi feliz no amor. Ou tio, enfim, tem uma história. Sim. Tem uma história por trás. Só que a gente não tem consciência disso. Sim. É tudo que a gente só vai fazendo. E aí, depois que eu entendi um monte de coisa em mim, eu tô lá. Ah, mas eu quero dançar. E por que eu começo e não consigo continuar? Sim, a minha dinâmica não me deixa, às vezes, acompanhar uma turma. Mas eu quero. E aí, um belo de um dia, fui lá fazer uma aula de dança particular com o Evandro. Gente, vai fazer uma aula de dança. Por quê? Show de bola. Eu entendi exatamente isso. Se o trauma mora no corpo, a cura também. Sim. Então, pega Sim. essa. Se o trauma mora no corpo, a cura também. Viu? As frases que a Gabi anota que eu falo. Sempre quando eu tô dando aula, assim, eu sempre observo as pessoas, né? Que tipo de pessoa que é essa pessoa que eu vou dar aula, né? Aonde eu vou, né, atingir um ponto. Então, eu trabalho em cima da dificuldade, que isso aí é o principal, né? Às vezes a gente chegar com conteúdo, já cheguei com muito conteúdo, mas não era aquilo. Eu falei, poxa, tem que melhorar na aula, né? A gente Eu vou vai começar a evoluindo, trabalhar vai aprendendo com essa o dia a dificuldade, dia. sabe? Então, aí melhora muito. Então, se o trauma mora no corpo e a cura mora no corpo, eu falei, eu vou dançar. E aí, marquei uma aula particular com o Evandro. E naquele dia foi tão especial, eu falei, gente, eu sei que vão me criticar. Não tô nem aí. Por quê? Porque tem momentos que ele faz, e aí, gente, olha só, a esposa dele tá aqui. Ela também faz isso com os homens. Sim. Tem momento que ele vai e me conecta com o quadril pra poder fazer exercícios específicos da Sim. dança. Que eu não sei os nomes, tá? Aqui eu sei os meus termos técnicos. Os outros da dança, quem sabe são eles. E aí eu vou terminar aqui essa parte para entender por que hoje nós estamos aqui também. Já faz tempo que eu tô falando, acho que desde o ano passado que eu tô falando disso com o Pois Evandro, mas eu sei que tudo tem a hora certa. Sim. E naquela aula de dança, onde eu pensei, se o trauma mora no corpo, a cura também, então eu preciso acessar, mas agora consciente, agora eu sei. Eu sei que antes eu ia pra dança e não conseguia dançar por isso. Eu sei que antes eu ia pra dança porque eu queria aprender a dançar por isso. Mas essas histórias são do passado. E que agora, no presente, eu quero curar. Só que eu também sei que um corpo travado é uma vida travada. A vida travada é um relacionamento travado, é o financeiro travado, é a carreira travada. E eu quero destravar a minha vida financeira, o meu profissional, a minha carreira, o meu relacionamento amoroso. Eu quero destravar a minha vida. Então, Tá certo. bora acessar aquilo que eu sei. Corpo destravado. Então, às vezes, eu publico lá um vídeo. Bora destravar o corpo. Corpo destravado, vida destravada. Corpo leve, vida leve. Assim vai. A gente pode criar Sim. várias Sim. frases. Mas em um momento específico que eu saí de uma aula com o Evandro, eu saí e eu falava, gente, eu amo isso daqui. Não é mais uma fuga, porque eu já entendi tudo. Não é mais uma fuga,
é uma cura. É um autocuidado. É um autocuidado com o meu corpo, com a minha mente, com a minha alma, de fazer algo que faz sentido pra mim, que eu gosto. Mas eu saí aquele dia perguntando, gente, mas o que isso ainda quer dizer pra mim? E aí eu lembro que minha tia repostou o post que eu tinha feito com o Evandro, minha tia Haddad. Tia Haddad, ó, pra você, ó. Beijo! Minha tia Haddad repostou. E aquilo me marcou. Porque ninguém da minha família nunca tinha repostado nada meu. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, nem ninguém. E aquele dia eu vi que ela repostou o post da dança e ainda colocou orgulho da minha sobrinha. E aí eu vim. Cara, o que isso quer me dizer? O que isso quer me dizer? E eu sempre falo que essa minha alegria de vida, que esse meu gostar da música, vem do meu pai, vem da minha família paterna. E ali, gente, eu fechei os olhos naquele dia. Então, de certa forma, vocês estão ajudando a curar o meu sistema familiar através da dança. E é isso que eu quero que vocês entendam também. Naquele dia, quando eu fechei os olhos, eu lembrei de quando minha vida travou. Foi quando eu vi meu pai travado. Era junho de 2019, meu irmão Luiz Carlos, que também já faleceu, falou, irmã, vamos para casa da avó? Vamos para Teresina, que é onde minha família paterna mora. E eu tava sem grana nenhuma. Ele falou, irmã, eu vou embora, ele ia morar fora. Ele falou, e eu preciso ir lá, porque uma outra viagem que nós tínhamos feito em 2013... Ele falou, não vou ficar aqui não. E foi embora, e não ficou. A gente tinha ido, acho que em 11, 12 ou 13 pessoas, não lembro, mas eram mais que 10. E ele não ficou. E depois ele quis voltar lá. E nisso a gente saiu para dançar. E aí, minha família paterna, que gosta de dançar, nisso eu tava dançando com meu irmão, e aí eu fui dançar com meu pai. E quando eu fui dançar com meu pai, eu percebi que ele tava perdendo as forças das pernas, mas eu só percebi que ele... Dá aquela bambeada. Mas eu não tinha entendido aquilo. Eu entendi, porque às vezes a gente fala, onde sua vida travou? E aí eu entendi que aquele dia eu senti que meu pai estava travando. Logo foi quando muita coisa da minha vida também começou a travar. Então essas análises que a gente faz destrava a nossa vida. Destrava mesmo. E ali nasceu, eu não danço só por mim. Eu danço pelo meu pai também. Aí eu lembrei do dia que eu fui numa balada áudio, uma eletrônica com meu irmão Luiz Carlos. Sim. E eu lá de tênis, bermuda, pulando. E os amigos dele falaram, o que sua irmã usa? Aí meu irmão falou, nada, ela é assim, normal. E naquele dia eu falei, cara, eu danço pelo meu pai, eu danço pelo meu irmão, eu danço pela minha tia Elza, que amava a música, eu danço por todos. E, curioso, vocês toparam vir aqui quando? Quando eu consegui fazer todas as minhas análises. Por que que eu quero tanto dançar? E hoje aqui eu danço por todos. Embora não seja na rotina que eu gostaria, mas eu tenho dançado. Então, o Evandro me ajudou muito nesse processo de cura. Começou com a Larissa, porque foi a Larissa que me jogou pro braço dele, tipo, vai! E ele foi vindo. Eu já dancei com outras pessoas? Já, mas quem permaneceu foi ele. Uhum. Já dancei com a Ruda, tava contando pra ele que uma vez eu fui, acho que no Bovinos, dancei com a Ruda, quase caiu dura, tipo, Arruda, porque... Aí o Arruda, ó. Ele vai ver o vídeo. A Carol Siqueira, eu adoro a Carol, já fiz várias aulas, mas quem tá na minha vida hoje são vocês. E essa inspiração de ser um casal, por quê? Porque eu quero ter uma pessoa que eu possa dançar e que ela não me julgue, não me critique, mas que se ela quiser dançar comigo também, bora! Mas Sim. Não me prenda. Então, esse podcast hoje é em homenagem ao meu pai, ao meu irmão e a todos os meus familiares que não podem mais dançar porque não estão mais aqui, mas também para aqueles que estão vivos e não estão vivendo as suas vidas. Sim. E que eles possam dançar. E esse dançar é dançar com a vida, dançar com a música, dançar com o corpo, dançar. Sim. Então aqui, para ficar gravado, é o meu agradecimento, porque vocês fazem parte do meu processo de cura.
Então, eu já fiz post lá no meu Instagram do Instituto Sandra Lima, o que os ambientes têm a ver com isso, o que as casas, os apartamentos, o que as datas têm a ver com o seu processo de cura. E aqui hoje, o que a dança tem a ver com o meu processo de cura. Sim. E aí, agora, para, né, contextualizar vocês, e eu já falei pro Evandro que em algum momento, assim como um dia a Gabriela começou o processo de desenvolvimento dela e ela nem sabia o para quê, ela se curou e hoje a gente tem um projeto de podcast onde ela conta as experiências dela para que inspire outras pessoas a também querer curar suas próprias dores. Eu estava numa vivência, me lembra a data? 22 de novembro? Foi mais ou menos... Não, vai ser a vivência de vocês. Ah, tá. Do workshop. Eu vou fazer um workshop de conexão e energia. Conexão e energia é a gente aprender a se conectar um pouquinho mais com o par, né? Isso acontece muito na dança. Às vezes o condutor ele quer conduzir, mas às vezes a dama ela é mais dependente que o condutor, né? Então a gente vai meio que transformar um casal, né? Como que a dama ela se comporta dançando com o boy e como que o boy dança com a dama. Então isso ajuda para ambos, né? Isso daí vai ser dia 22/11, já tá chegando. Se você tá vendo esse podcast no ano de 2025, porque vai ficar aí nas redes sociais, eu não sei quando você vai assistir. Se você assistir antes do dia 22 de novembro de 2025, eu espero que você assista, vá. Gente, eu fiz esse workshop, e por que eu sei a data? Porque o dia que eu vi vocês lançando, já fui ver se dava pra eu ir. Não vai dar. Aí a gente tá agregando uma galera. Eu não vou estar lá, mas o ano passado eu fiz. Gente, tem uma hora que eles vendam os olhos. Sim. Esse lugar. Assim como quando eu tô dançando, o Evandro fala, Sandra, fecha os olhos, deixa que eu te conduzo. Pra mim, que sempre fui a controladora, deixar... Isso é muito difícil. É difícil. Então, você, mulher, que é muito controladora, você, homem, que é muito controlador, eu só dei um spoiler do que acontece. E só. o ano passado eles fizeram conexão e energia, esse ano tem outros exercícios. O certo desse curso é a gente fazer mais ou menos umas 3 vezes por ano. É porque, assim, hoje, muitos alunos, quando você entra para uma escola de dança ou vai dançar, você é muito apegado em passo, você quer aprender muita coisa, quer dançar como um profissional e tal. Mas esse curso é bom para a gente também aprender a conduzir, porque tem muitos alunos que recebem muita informação, né? Que nem esses dias aí um aluno perguntou para mim, professor, você passou um passo ali, mas como que conduz certinho assim? Porque eu fui pro rolê e não consegui conduzir ninguém. Eu falei, poxa... E aí, onde que depois a gente passou esse curso para essa pessoa, mudou um pouquinho mais a vida dele, né? Falou, pô, agora eu consigo conduzir. Eu sei que passo que eu vou fazer com aquela dama ali. Então, ajustes, né? Que a gente utiliza aí para quando a gente for dançar. Assim como o processo da vida, a gente nasce, a gente é um bebê, a gente aprende a engatinhar, depois andar. A dança é a mesma coisa. E principalmente no sertanejo, que é um dos ritmos que a gente mais trabalha. As pessoas, elas pulam essa etapa. Então, para você conseguir dançar bem, entender a condução e saber o momento que você pode se expressar dentro da dança sem atrapalhar o seu parceiro, ele engloba muito essa intenção de conexão e energia, a você aprender a sentir e também a transmitir o que... Porque o cavalheiro, isso para as damas, o cavalheiro é o principal condutor na dança, né? Então, a gente dá uma contraproposta pro cavalheiro, muitas das vezes, para poder fazer o que eu quero fazer. Sim. Eu quero fazer um charme, eu quero parar, fazer um quadril, alguma coisa. Então, eu dou essa contraproposta para ele e falo, ó, agora eu quero fazer isso. Pra gente começar a entender mais ou menos o que é isso, é uma sensação que eu trago pra mim, né? Do mesmo jeito que eu escuto uma música e às vezes, tipo, eu escutando, me interpretando ali e tal, né, sozinho, às vezes me arrepia, sabe? Até de falar, quando a gente pega uma música bem legal e aí dá aquele arrepio, a mesma coisa tem que ser a dança. Às vezes quando a gente vai dançar com a pessoa, a gente tem que passar essa sensação pra ela. Porque isso já começa a viciar, né? Já vicia a gente nessa parte aí.
Né? A gente tá arrepiado com a música que a gente tá ouvindo e arrepiado, às vezes, com o par que a gente tá dançando através de uma conexão. Vou contar até uma história do que aconteceu Deixa eu só envolvendo... pegar esse gancho. Gente, quando arrepia, não é tesão pela pessoa, não, minha gente. Ó, tá vivo. Você tá Tamo arrepiando, vivo. tá vivo. Não é porque ele tá com tesão, É, Sensações, não. sentimentos. Ai, e outra coisa, a Gabi falou agora há pouco as frases que ela aprendeu comigo. Sentir para fazer sentido. E olha só, Isso. primeiro você sente, você se Se conecta. conecta. Pra depois Fazer- você... O passo, a Depois movimentação. dá o show, né? A gente dá o show. Então, olha como, Gabi, vai fazer a aula deles, eu não vou estar lá, mas você pode me representar? Olha. Vamos. Gabi, bora. Meu amigo também ali, ó, tá Ai, escondidinho. Caduzinho, ó. Ele vai cê- participar, é um homem solteiro. Ele é bonito, gente. Gente, e ó, eu já vou falar Lá aqui, ele. e aí vou dar a voz pra você. A Gabi me fez num podcast que a gente gravou agora há pouco. Gabi, como... A Gabi fez assim, Sandra, como você sabe onde a pessoa tá presa? Pelas falas. A Lohane é uma mulher adulta. Ela pode até ter questões da infância pra resolver, mas ela é adulta. E muito possível aqui ela é a quem domina tudo. Não, peraí. Por que que eu Vamos sei? ter umas conversas aí, Ela peraí. não fala boy. É, Ela fala cavalheiro. Eu falo boy. Tudo Que bem. cavaleiro. Você tá tudo bem, eu tô falando dela. Se você que é mulher, chama seu homem de boy, de menino, de filho, você tá fora do seu lugar. Então vem participar da vivência que vai acontecer dia 15 de novembro. Dia 11. Dia 20. Não, ô meu, a Ah, minha é. vivência Eu tô do roubando dia... as datas aqui, gente, ó. Estão misturando as datas. Se Vamos você, mistura logo tudo. se você fala boy, se você vem pro dia 15 de novembro pra vivência, assuma seu lugar. Você tá fora do seu lugar. Arrasou. Show. A Lohane, olha, você entendeu como às vezes a gente sabe onde a pessoa tá? Pela fala que eu te contei, você me fez essa pergunta. Você percebeu? Eu conheço a vida dela? Nada. Mas aqui eu sei que ela é a dominadora da relação. Minha administradora aí. Possivelmente. O RH. Entende? Deu Por pra isso que às entender? vezes o pessoal fala assim, ei, Evandro, vamos pro rolê, não sei o quê. Aí eu falo, tem que falar com a minha administração primeiro. Pois é. E aí, vocês também estão ajudando a responder uma pergunta que ela fez. Pega o gancho de volta onde você tava. Ah, sim. Dele falando sobre do conexão e arrepiar, energia. da conexão isso. que eu não perdi ali. Teve uma vez, uma das práticas, tinha, toda a última sexta-feira do mês, tinha uma prática dançante lá na Karina Rafael, que era aberta ao público, não só para as pessoas da escola, mas no geral. E aí tinha um senhorzinho que ele ia nessas práticas. Só que, tipo, na correria, a gente tem que dar atenção pro aluno, tem que prestar atenção na playlist, tem que prestar atenção na recepção. Então, muitas vezes a gente acaba não reparando nas pessoas que estão no nosso convívio. E aí tinha esse senhorzinho, ele bem baixinho, assim, carequinho, muito fofinho. Ele ia lá, trocava a chuteirinha dele, colocava o sapatinho de dança dele, bem bonitinho, aqueles bem brilhosinho com saltinho. E aí ele dançava vários ritmos, mas quando tocava um bolero, nossa, ele não saía da pista. E eu sou uma pessoa imperativa, eu sou ligada no 220. Então eu adoro todos os ritmos, mas os ritmos mais... Ai, como é que eu posso dizer? Se movimenta mais alegre, mais É. ativo. São mais o meu xodó. E eu não gosto muito de bolero. Danço, eu sei que a gente precisa, né? Mas não sou muito fã, não. E aí ele me chamou pra dançar. Eu falei, vamos. Beleza. Na hora que, só de abraçar ele assim, eu já pensei, uau, que abraço maravilhoso. Na hora que ele começou a dançar, parecia que literalmente eu tava dançando nas nuvens. Uma condução assim maravilhosa. Maravilhosa. E aí, toda vez que tinha um baile, uma prática, que eu via ele tocava um bolero, eu corria atrás dele, porque eu queria dançar um bolero E fora com a ele. fila que o cara fazia pra dançar com o povo. Aí o Ah, Evandro não. perguntou pra ele, porque ele não era aluno da escola, ele só ia nos bailes, nas práticas. Você dança há muito tempo? Você faz aula em algum lugar? Você dança muito bem? Aí ele falou que ele era aluno do Jaime... Não, Do do Carlinhos de Jesus. É. Ele já foi Há aluno- ele já 25 fez aula com vários anos. profissionais. Carlinhos de Jesus, Jaime Aruxa. Já buscou tudo também, né? Que tinha que buscar. E ele tinha, acho que 35 anos de dança. 25, né? 35. Sei lá, Acho que 35 Alguma coisa anos. com 5 É, no alguma final. coisa com 5. Não, acho que pode chutar alto aí, uns 35 anos aí. O cara já dançava. Que ele era bem um senhorzinho mesmo,
Mas ele dançava muito bem, né? Básico, né? Um No básico tempo da bem pessoa. feito, nossa, Aí eu maravilhoso. falava assim, caramba, meu, que negócio. Eu sempre Show de falo bola. que quando o cavalheiro, o homem, sabe dançar, a mulher nem precisa saber. Sim. Precisa não. Porque, gente, eu erro na dança com o Evandro, eu nem percebo. Ele não deixa eu perceber que eu errei. O erro virou dança, eu falei Olha isso. lá, aí tem, O erro virou dança. tem Tem um post até. O erro Porra. virou dança, que ele falou, cara, o O erro erro. virou dança. Então, saiba a dançar com Pois seus é. próprios erros. Então, assim, entende que o que a gente tá fazendo aqui hoje também é desenvolvendo várias coisas. Cada um vai por um motivo fazer aula de dança. E tem gente que tem vontade e não tem coragem. Mas a dança, ela também é curativa. Por isso que eu trouxe um pouco do meu contexto, porque não dá pra contar tudo aqui, mas um pouco pra honrar as minhas histórias e não contar mais as histórias tristes. Sim. É o que eu estou fazendo de bom com elas. Eu tô olhando pra Gabi, gente, porque anterior a esse episódio, a gente gravou um episódio e muitas coisas que... Você percebe que é continuidade do que a gente falou? Bom que já liga um no outro, né? Já. Exato. Então ela me fez uma pergunta, Sandra, como que você consegue identificar quando a pessoa tá na criança? E aí aqui eu já identifiquei. É só me quando ela olhar, é tá. só me olhar. Aí você vai ver. Então, e aqui já também é uma sessão de mentoria que eu dei uma bronca nele, tá? Vou dar nos dois. Cadê o flyer no feed de vocês do evento que vai ter dia 22 de novembro? Eu vou lançar aqui na hora, na tela. Eu tô dançando, fiz um stories, né? Aí uma pessoa falou assim, Sandra, de onde ele é? Eu quero levar minha esposa. Aí eu falei, vai ter um evento deles em novembro. Cadê o flyer? Poxa. Aí Olha, fui lá e mas deu uma Em bronca. nossa defesa, Nossa. em nossa defesa, as nossas as visualizações nos stories são bem melhores do que no feed. Toma. Então, quando a gente quer... Não, eu sei a data. Gente, ele me deu aqui, ó. Você olha, tá vendo? Você tá tá vendo a tudo- data? Então, a embaçado. gente fica republicando mais nos stories, que Mas tem aí, um alcance melhor. Cadu, dá uma mentoria pra eles também de publicar. Olha lá, o Cadu não quer nada, gente. Porra, meu. O Cadu vai, gente, também. Não, Cadu. Ele vai. Ele tá Fala só pra aqui, ó, eles. fazendo assim, não. Cadu, não. É outra coisa que eu tô falando. Fala pra eles publicar no feed, no Reels, que dá maior visualização. Cadu, é disso que eu tô falando. Eu não vou levar você pro sertanejo. Gente, ele não quer... Ele Olha lá. é tão tímido que ele só quer Sério? ficar atrás das câmeras. Mas é? olha, Ô, Cadu, só passar umas a 2 dança horas ajuda a comigo. curar a timidez. Pode não parecer, Passar umas mas 2 horas comigo. eu sou uma Aí, pai. pessoa muito tímida. E eu era muito mais antigamente. É que nem eu era tímido. Gente, Eu falo isso pro povo, eu era muito tímido também. Não a parece. Lohane, ela é uma querida. Olha. Mas às vezes eu sei quando ela tá cansada, quando ela tá estressada e que tudo que ela queria era cama. É visível. Aí, outro dia, tô eu lá fazendo aula de dança e ela ainda ia ter um evento. Aí eu fui lá. Gente, eu pensei, ela devia ir pra cama dela, ela tá cansada. Mas tudo que eu fiz foi dar um beijo e um abraço. Pois é. Mas só pra você saber que eu senti que você tava cansada e que você queria sua cama. Mas tinha mais... Tem dias que é complicado, mas a gente tem que vencer saiba os nossos que- leões. O que você quer fazer da tua vida? É que nem quando eu cheguei aqui hoje. O Ikeda falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, Ikeda, tô bem cansada, mas tô aqui. Qual leão que você escolhe enfrentar? Eu escolho esse aqui, gente, é uma delícia, tá aqui, não tá... Porra. Gente, conta aqui pra eles. Como que vocês estão sentindo? Vai. Maravilhoso. Como é tá aqui? Isso aqui é bom demais. Eu tô só no É uma lazer aqui, experiência maravilhosa. ó. muito É a gostoso. primeira vez que eu sento numa cadeira game assim. É sério. Eu tô meio desajeitado aqui. Tô meio desajeitado aqui, mas é gostoso. Aí. Lohane, se você pudesse viver só da dança, Olha, a dança, ela... Assim como qualquer trabalho em si, ela consome, mas ela nos consome em dose dupla, vamos dizer assim, porque é o nosso físico também, né? Já teve vez de, sei lá, a gente dar umas 6 horas de aula sem parar, ou mais, 9 horas, né? Acho que já foi nosso recorde. Porra. Então, tipo assim,
é um cansaço físico e é um cansaço mental, porque é que nem o Ivan tava falando, cada um busca a dança pra uma coisa. Tem gente que quer dançar só por dançar, pra emagrecer, pra distrair a cabeça. Tem gente que quer dançar pra arrumar mulher, homem. Pois Tem gente é. que quer curar algum trauma, Que nem sabe que nem sabe que tem. Ou quer destravar também. Eu tenho, inclusive essa semana mesmo, eu tenho uma aluna, a Fanny, que ela vem também de um Ixi, um ela vai ficar toda relacionamento feliz, né, falando o nome dela. Não, traumatizado aí e você tal. fala, Lá. Fanny, falei de você. Beijo, Fanny. Ó, vai lá. Falou o Acabou, nome deixa eu dela, mandar vai- um beijo pra Fanny. Um beijo, Um beijo Fanny. pra Fanny. Olha lá. ó. E ela vem também dessa trajetória, assim, e ela era muito tímida, muito travada. Eu lembro que acabava a aula, tava acontecendo a aula de Zouk, ela olhava assim, ela nunca na vida que eu vou conseguir fazer uma onda, jogar cabelo, fazer essas coisas, eu sou muito tímida. Eu falei, não, você vai. Aí, essa quinta-feira teve aula e a gente pediu pra ela e o parceiro dela demonstrarem o passo que foi passado. E ela fez um charme, eu falei, olha só, pra quem falou que nunca ia fazer um charme, tá aí você movimentando o quadril, ela é verdade. Eu guardo tudo na minha cabeça. Pois é. O Evandro, quando eu comecei a fazer as aulas particulares que às vezes eu faço com ele falou, você quer dançar o quê? Eu falei, eu amo sertanejo, mas eu tenho um amor pelo Zouk. Porque o Zouk é diferente. O Zouk ele vem de dentro pra fora. Gente, é isso. O sertanejo, você se conecta com a música, que nem o Evandro fala, a musicalidade, a letra. O Zouk você conecta É de a alma. Olha, ó, É é um tão de negócio. alma que a gente nem combinou e saiu. É literalmente. Eu também tenho essa sensação pelo Aí eu Zouk. falei, Evandro, vamos dar sequência no sertanejo, porque eu quero ficar boa no sertanejo. Eu já sei, mas eu quero ser cada vez melhor. Depois, porque, gente, eles dançam tudo. É salsa, é bolero, é zouk, é Eu sou Sertanejo, jogado na vaneira, dança, forró, sertanejo. é tudo. Eu danço por questão de ser curioso e questão do trabalho com a dança também, né? Que nem eu tive uma aluna por 2 anos de sertanejo. Aí do nada ela pegou e falou assim, pô, a aula tá tão boa, professor, tal. Aí eu falei, poxa, tá legal mesmo, tal, né? E eu falando assim, pô, ela vai fechar aí mais uns 4 meses. Aí ela pegou e falou assim, eu vou ter que trancar a aula porque eu vou ter que pegar um professor de Zouk aí pra poder dar aula. Eu falei, poxa. Aí foi onde eu falei, eu vou começar a me especializar nos outros ritmos também, né? Porque aí, bom que você dá aula de sertanejo, dá aula de forró, dá aula de Zouk, salsa, o que tiver, a gente tá dando aula também, né? A Lohane falou assim, eu sou hiperativa. E aqui eu vou trazer algo pra vocês dois. A Gabi, o Cadu. Nós não somos hiperativos. Nós somos polímatas. Múltiplos. O que é isso? É aquela pessoa que gosta de muitas coisas. E durante muito tempo eu achava que isso era um problema. Porque eu falava, cara, eu sou enfermeira, mas eu também sou consteladora, mas eu também sou terapeuta, mas eu também sou treinadora, mas eu também gosto disso, mas eu também gosto Já daquilo. é do brasileiro, né? Não sei. Não. É do ser humano. É do Aí, ser humano aí já você também. você começa a empreender e falam que você tem que ter um nicho. Ah, não, ou você vai falar só para mulheres, ou você vai falar só para homens. Sim, eu até concordo que às vezes o público maior é mulheres. Mas eu não vou me limitar àquilo. E aí, gente, dons e talentos. Se Deus me deu todos esses dons e todos esses talentos, eu vou usá-los. Sim. Então, ora eu tô aqui sendo host de um podcast. Agora há pouco eu estava sendo entrevistada. Descobri hoje que eu sou professora também, que eu ainda não tinha integrado essa minha parte. Eu sou múltipla. Então, por quê? Porque senão a gente olha pra gente, eu sou hiperativa, sou como um ponto negativo, e não é. Você tem muitos dons e muitos talentos, e você precisa ter um leque de situações para você poder Usar cada um e dos seus dons. Sim. aumentar eles, multiplicá-los. Sim. A gente já tá quase acabando esse podcast. Mas Eu já, né? imagino. Passou voando. Aumenta mais 2 horas aí. Eu tô Olha gostando, tô gostando. Olha Vamos aqui. fazer uma parte 2. Vou fazer uma parte 2 É depois. isso. Vocês entendem que algo que vocês nunca imaginavam que vocês estariam fazendo? Gente, eu vou deixar aqui ao vivo, porque eu me emociono toda vez que eu lembro disso. E hoje eu falei aqui com o Evandro e com a Lohane. A Gabriela, um dia nós saímos, fomos no Palácio Tangará. Eu tô quase chamando a Gabi aqui. Vem aqui, Gabi. Vem aqui de O novo. povo conhece a Gabi, mas ela vem, já ela vem. E aí,
ela falou lá no Palácio Tangará, ela falou, Sandra, você já parou pra pensar que talvez a sua missão seja fazer as pessoas realizar os sonhos que elas nem imaginavam que tinham? Hoje a Gabi, ela é minha cliente há mais de 2 anos e hoje eu não chamo a Gabi só de cliente, ela é minha parceira, a gente tem projetos juntas. E é o que eu sempre falo, que a gente possa criar projetos com as pessoas. Sim. Né? Então ela chegou como uma cliente ferida, com o coração 1000 vezes partido, e hoje ela é minha. Eu tenho muito orgulho de falar, eu treinei essa mulher, minha gente. Show. E então, assim, vocês nem sabiam que era um sonho estar num podcast. Sim. E agora vocês já querem fazer. Vamos fazer a parte dois. 2. Não, a gente faz. isso aí. Só montar os temas que a gente vem fazer. Tema, vamos no Eu sou improviso. do improviso, eu Na gosto de improvisar. verdade, eu trouxe esse tema para dar um contexto. Sim. Mas vocês já têm o tema de vocês, porque vocês são uma dupla que eu acho lindo. O Evandro, durante muito tempo, dançou com a Suzane, com a Carol, com a Larissa, até que ele falou: agora eu vou dançar com a minha esposa. E vou criar isso com ela. Sim. E eu gosto de ouvir as histórias e fazer algo bom. Então agora eu tô deixando registrado. Faça alguma coisa boa aí com seu marido, com a sua esposa. Crie projetos com eles. Às vezes, os projetos em si, quando você cria um projeto com o seu cônjuge em si, projetos, metas de vidas, não necessariamente você precisa estar com a pessoa todo o tempo, toda hora, para falar que é uma meta de vocês dois. Então, por muito tempo, ele deu aula com outras pessoas, enquanto porque eu também trabalho em área fabril. Eu sou programadora de PCP. Eu planejo uma fábrica para ela trabalhar. E amo que eu faço isso. Isso vem desde criança. Minha mãe também trabalhou a vida inteira com isso. Então, eu cresci dentro de chão fabril. Eu amo uma fábrica tanto quanto eu amo a dança. E enquanto eu estava me especializando nessa área para eu poder também chegar ao nosso objetivo, ele estava também no outro lado, traçando a rota dele. Parei o serviço. E aí é isso que eu falo. Eu sempre falo aqui também, vou trazer o Felipe aqui, porque se a Gabi tá aqui hoje também é por causa do Felipe. Eu nunca tive uma pessoa assim da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, para me incentivarem a fazer tudo isso que eu faço. Mas eu sempre tive o Felipe. Eu lembro que quando o Felipe me conheceu há 5 anos e meio, ele falava, tem gente que não sabe o que tá fazendo e tá lá com milhões de seguidores, não sei quantos mil clientes, e você tem propriedade, então vai, faz. Eu fazia muito no off, assim, sabe? Então hoje, se eu tô aqui também, é porque ele me inspira, ele fala, vai, faz, tal. A Gabi tá aqui hoje porque um dia ele repostou um post meu. E aí ela falou, cara, eu já vi a Sandra e o que ela faz? Tipo, me viu nas redes sociais, me viu passando. E aí um repost dele fez com que ela estivesse aqui. Então, quando eu falo os nomes, gente, das pessoas, é porque elas fizeram parte da minha vida e da vida de vocês. Pra gente integrar tudo isso e saber que a gente também tá aqui porque elas passaram pela nossa vida. Sim. Então, você incentivava e incentiva o Evandro, porque quando ele tá dançando só comigo, você tá incentivando ele. Sim. Vai lá e faz o seu serviço individual. Sim. Usa seus dons, o seu talento individual. Mas quando ele tá com você, vocês estão usando em dupla. E eu participo, né? Às vezes é um workshop de casal, um vai lá com um. Então, assim, que a gente possa também inspirar as pessoas a terem projetos. Gente, um relacionamento de casal, se ele não ainda tem filhos, ele tem que ter projetos, senão ele morre, o relacionamento morre. Então, aqui também é uma mentoria de relacionamento de casal, se você for pensar. E fora que eu dou aula hoje para homens, para mulheres, né? Eu dou aula particular para homens também, eu danço como uma mulher também. Sim, gente, Me especializei também, tem que se Uma dama. Uma dama, ó. Quem olha o Evandro nunca vai imaginar que ele é casado com uma mulher, viu? Mas Pois é. chegou ao fim do nosso podcast, gente. Já. Ó, eu quero que vocês deixem aí as redes sociais de vocês. Primeiro, assuma seu lugar, vem comigo dia 15 de novembro, presencial, e 16 de novembro online, na Vivência, assuma seu lugar. Dia 22 de novembro, Workshop de conexão e energia. Então, todo mundo convidado. Então, assim, essa aula é mais pessoal iniciante, para quem vai iniciar a dança. É para todos os níveis. Para todos os níveis, e assim. não tem um ritmo específico. Pois é. Qual é a rede social? Ó, o meu tá Evandro dos Santos N, tá tudo minúsculo, né? Vai aparecer um
um cara dançando. Um cara bonito. Cara bonito dançando. E ela que tá dançando, tá na foto lá. Ok? Mas segue a gente aí para mais informações. Lá tem escolas que a gente dá aula também. A gente trabalha com particular também para as pessoas que ainda tem aquele bloqueio e falam, meu, eu não quero estar com muita gente, eu quero estar só eu. Vou na residência, a gente marca na escola também. Então é bem legal isso aí. Já tô vendendo meu peixe aqui. Lohane, onde as pessoas te encontram? Meu Instagram é Lolis, L-O-L-Y-O, 2 S, não, um S, Barbosa com 2 A. Isso. Gente, se vocês não Anotou acharem aí? Barbosa, Lolis Barbosa. Mas é mais fácil entrar no do Evandro, que eu tô na Tá bio na dele bio, e já já tá entra na no bio. meu. Tá vendo a Andade na bio? o meu Instagram é @Instituto Sandra Lima ou @Enfermeira das Almas. Porque sim, eu também sou enfermeira. Gente, esse podcast foi em Topzera. homenagem a todos os meus ancestrais que amam música, mas os que também estão aqui vivos. Foi uma forma de também agradecer vocês por participarem do meu processo de cura, de transformação e da dança. Então saibam que um pedaço de vocês dança em mim, mesmo que eu não esteja lá na dança, mas se eu estiver cantando, se eu estiver mexendo o quadril e se eu estiver falando da dança, eu também estou falando de vocês. Gratidão, Topzera. muito, muito obrigada. Obrigado. São esses relatos e depoimentos seu e de outros alunos que fazem a gente querer ter força, ter gás para continuar, porque é uma rotina cansativa, é difícil, tem hora que dá vontade de desistir, mas a gente para pensar em cada pessoa, em cada palavra que as pessoas falam, cada vivência das pessoas, de quanto a dança ajudou em N sentidos na vida das pessoas. E isso faz com que a gente tenha gás para continuar. Gente, agora aqui o convite é bora dançar. Bora dançar. Bora Bora dançar. destravar esse corpo. Bora. E ó, um beijo. Beijo. Beijos. Fiquem com Deus. Cadu, ó você aqui, ó. Aí ele vai aprender, Cadu, ele vai dançar você já também. encerrou, não? Gabi, vem cá. Eles querem aqui, que vem você aqui. venha aqui. Lohane Vem aqui, ó. aparece, gente. Meu Vai novo assumir. dançarino. Pra você que não sabe quem é a Gabi, essa aqui é a Gabi. A Gabi. Maravilhosa. Quem disse que ela não ia aparecer? Né? Aí, ó. Obrigada, gente. Obrigada a Tamo você. junto.